Então, como criar uma boa situação de leitura compartilhada? A primeira dica importante é criar um clima de liberdade, onde as crianças sintam que o que elas têm a dizer é contemplado e é valorizado não só pelo professor, mas por todas as outras pessoas envolvidas na atividade de leitura compartilhada. E pode parecer meio óbvio dizer que é importante ouvir as crianças, mas a gente sabe que na prática muitas vezes os alunos falam, o professor escuta, acena que sim ou que não, passa a escutar o próximo e muitas vezes a resposta daquela criança não é contemplada. E como que eu quero dizer com não é contemplada? Não é valorizada, não é questionada, não é utilizada como exemplo. Então, primeira questão, para a gente criar um ambiente interessante para a leitura compartilhada, é preciso que haja escuta e haja valorização de todas as pessoas que estão nessa situação e que de alguma forma vão contribuir para a construção de uma interpretação coletiva daquele texto. A segunda coisa que é super importante é propor questões a partir das respostas dadas pelas crianças. Então, por exemplo, uma criança diz: eu acho que o personagem está triste nesse texto, nesse momento. E eu posso dizer: por que vocês acham que ele está triste? Ou seja, eu aproveitei o que a criança disse e devolvo uma nova pergunta para a sala. E dessa forma eu demonstro que eu posso organizar um diálogo entre as crianças e que a única voz autorizada nessa conversa não é a do professor, mas que cada criança também tem a possibilidade de contribuir com algum conteúdo que seja interessante para o grupo. Uma outra coisa para ajudar numa situação de leitura compartilhada é ajudar as crianças a validarem as suas respostas a partir do que está sendo dito no texto. Porque mesmo que cada um de nós queira dizer alguma coisa sobre o que o autor escreveu, é preciso que a gente mostre aonde está no texto ou na imagem o elemento que nos ajudou a construir essa interpretação. Então, as crianças, voltando ao primeiro exemplo que eu disse, quando a criança diz: eu acho que o personagem está triste, eu pergunto: o que tem no texto que faz você pensar que o personagem está triste? O que tem na imagem que levou você a chegar a essa conclusão? Como você pensou para me dar essa resposta? Aliás, essa pergunta, como você pensou para me dar essa resposta, é uma pergunta fundamental para qualquer professor que deseja refletir sobre o processo de aprendizagem das crianças. É entender qual o percurso que elas fizeram para chegar àquela conclusão. E no caso de uma situação de leitura compartilhada, é preciso que as crianças sempre voltem ao texto, para poder olhar para ele e identificar aonde está no texto, e no caso dos livros-álbum, a imagem, onde está o elemento que justifica a minha resposta. Um outro aspecto muito importante é ajudar as crianças a compartilhar o caminho que elas fizeram para chegar àquela resposta. Quando uma criança diz: o personagem teve esse comportamento, eu acho que ele fez isso porque ele estava com inveja do outro personagem. Eu pergunto: onde está no texto? Como é que você chegou a essa conclusão? Olha, aqui nesse texto, nesse momento, ele diz isso, isso e isso. E depois ele tem tal e tal resposta. Então isso mostra que ele está com inveja do outro personagem. Então eu aproveito esse comentário da criança e evidencio para a sala: gente, tal aluno disse que o personagem tem inveja do outro. Como é que ele descobriu isso? Ele foi lá no texto e percebeu que na hora que ele disse isso, aconteceu tal e tal coisa. Então eu mostro para os meus alunos qual o percurso, qual foi o caminho feito. E por que isso é tão importante? Porque isso ajuda que as outras crianças que não tiveram essa compreensão ou que não fizeram esse caminho, pouco a pouco possam ir se apropriando do caminho feito pelos outros. Ou seja, vão aprendendo estratégias de leitura junto com os colegas. Uma outra questão também é ajudar as crianças a estabelecer relações entre as obras. Ou seja, como é que aquele texto dialoga com outros textos já conhecidos das crianças. Isso faz com que elas possam pouco a pouco construir uma teia, uma rede de leituras, onde elas vão estabelecendo relações entre as obras que já fazem parte da sua memória, do seu repertório de leitor. Isso vai enriquecendo a experiência da leitura e trazendo ainda mais qualidade à interpretação construída sobre o texto lido. Além disso, é importante a gente dar subsídio para que as crianças sejam capazes de nomear os aspectos do texto. Então, quando elas são muito pequenas, capa, título, nome do autor, editora. Mas depois, quando elas vão crescendo, citações, metáforas, eu posso ir dizendo para ela quais são as palavras que dão nome aos recursos utilizados pelo autor. Isso vai dando uma competência para que ela possa se referir à linguagem escrita, utilizando os termos adequados para isso e se apropriando aos poucos deles. E por fim, dar tempo para que as crianças possam ler e conversar. Como diz a Cecília Bajur, é importante que seja possível conversar, que as crianças possam falar sobre os textos lidos. E isso exige tempo. E isso exige que a leitura ocupe um lugar importante na escola.
Isso exige que ela saia do papel e do documento e vá para a prática, sendo o coração de todas as atividades envolvidas dentro da escola.